Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Destilando Livros para a gente começar uma exploração que, olha, promete, viu? Vamos mergulhar de cabeça num livro impactante. Por que as nações fracassam? Do Daron Acemoglu e James Robinson. A gente olha para o mundo hoje e é um abismo, né? Só a chance de viver bastante, com saúde, ter estudo, se sentir seguro. Isso muda da água para o vinho, dependendo se você nasce, sei lá, na Suíça ou em Serra Leoa. É radical a diferença. É verdade. E o mais maluco, que o livro bate muito na tecla, é que essa desigualdade toda, essa coisa gritante, é até que recente na história da humanidade. Exato, coisa de 500 anos atrás, a civilização asteca lá no México era, em vários pontos, mais rica, mais sofisticada que o pessoal que estava começando a se ajeitar onde hoje são os Estados Unidos. Uhum. Pensa nas duas Nogares. Uma no Arizona, Estados Unidos, rica, e a outra no México, Sonora, pobre. Só uma cerca separando. Essa diferença enorme também não tem tanto tempo assim. E as Coreias é outro exemplo clássico. Nossa, sim. Eram muito parecidas economicamente até racharem politicamente depois da Segunda Guerra, né? Exatamente. Eram praticamente indistinguíveis antes disso. E tudo isso joga a gente direto na pergunta que é o coração do livro, né? Por que raios existe essa diferença tão brutal de riqueza, de bem-estar entre os países? O que faz uns decolarem para a prosperidade e outros ficarem, bom, patinando na pobreza, na instabilidade? É a pergunta de US$ 1 milhão, como dizem. Totalmente. E é essa a nossa missão aqui no Destilando Livros, nessa série de análises. Tentar desvendar juntos a resposta que o Acemoglu e o Robinson trazem. É uma resposta, assim, complexa, cheia de detalhes, mas, nossa, muito poderosa. Não é uma resposta simples daquelas de cartilha. De jeito nenhum. E hoje, neste nosso primeiro mergulho, a gente vai direto na tese central deles. Eu vou tentar trazer um pouco desse impacto, sabe? Da faísca que essas ideias acendem na gente. E eu ajudo a conectar os pontos, né? Aprofundar um pouco a análise, mostrar como esses argumentos se encaixam e por que eles são tão relevantes para o mundo de hoje. A ideia é a gente ter uma conversa mesmo. Ir além do óbvio, explorar o raciocínio dos caras. Combinado, e para a gente já sentir o drama da coisa, o livro começa nos levando para um lugar em um momento bem marcante. Os protestos na Praça Tahrir, lá no Egito, em 2011. Lembram daquelas imagens Impossível esquecer. concretas? Como um dos manifestantes disse bem direto: a gente sofre com corrupção, com opressão, com educação ruim. Vivemos num sistema corrupto, sem futuro. Era um grito, né? Contra a falta de perspectiva econômica, mas também contra a mão pesada do governo, a falta total de voz política. E aí está o ponto fundamental, que os manifestantes sentiam na pele e que o livro articula muito bem. Os problemas econômicos, tipo a dificuldade de abrir um negócio, o hospital que não funciona, a escola caindo aos pedaços, a sensação de que só quem é amigo do rei se dá bem, esses problemas não eram vistos como algo separado da política. Estavam ligados, né? Totalmente ligadas à falta de direitos políticos. É interessante lembrar o que o Mohamed El-Baradei falou na época, comentando a situação parecida na Tunísia. Repressão plus falta de justiça social plus falta de canal para mudança pacífica igual bomba relógio. Ou seja, a panela de pressão econômica fervia justamente por causa da tampa política autoritária, que não deixava o vapor sair. Nossa, que imagem forte. E o que eu acho fascinante que o livro aponta é que as primeiras demandas mais organizadas lá no Egito, como as do Wael Khalil, focavam muito em mudança política mesmo. Fim do estado de emergência, eleição livre, nova constituição. Coisas como o salário mínimo vieram depois, sabe? Como uma consequência da mudança política que eles queriam. Exatamente, o foco inicial era quebrar a estrutura de poder. E o livro lembra bem, essa não foi a primeira revolução no Egito. Teve a independência do Império Otomano, o fim do domínio britânico, o golpe de 52 que derrubou a monarquia. Várias reviravoltas. Sim, mas no fundo, o que acontecia era só uma troca de elite. Saía uma turma, entrava outra. E nenhuma dessas elites que chegou ao poder tinha de fato interesse em criar um sistema que desse oportunidade para valer para a população egípcia como um todo. O objetivo era sempre manter o controle e, bom, extrair recursos para si.
Então, só mudar as pessoas no comando não adiantou nada, porque as regras do jogo, a estrutura mesmo, continuou igual. E essa pobreza que persistiu no Egito, apesar dessas revoluções todas, leva a gente direto para o argumento central do Acemoglu e Robinson, certo? Como é que eles explicam essa diferença tão grande entre as nações? Precisamente. A chave, para eles, está no conceito de instituições. E aqui vem o ponto que talvez seja o mais contraintuitivo e forte do livro. A tese central é que a pobreza de um país não é, na raiz, uma questão de geografia. Tem recurso natural ou não tem, o clima é ruim. Nem de cultura. Aquele povo não tem ética de trabalho ou a religião atrapalha. Certo. E nem mesmo de ignorância dos governantes, como se eles não soubessem a receita do bolo para o crescimento econômico. Peraí, então não é porque os líderes não sabem o que fazer. Isso é forte mesmo. Eles estão dizendo que os líderes sabem o que gera riqueza, mas escolhem não fazer. É um argumento poderoso, sim. Eles argumentam que, na maioria das vezes, a causa principal da pobreza são as chamadas instituições extrativistas. Pensa nelas como as regras do jogo, tanto na economia quanto na política, que são desenhadas e mantidas por uma elite pequena, um grupo restrito no poder, com um objetivo bem claro: direcionar a riqueza e o poder da sociedade para eles mesmos e dane-se a maioria da população. Entendi. A pobreza, nessa visão, não é um acidente infeliz. Muitas vezes é o resultado direto desse arranjo de poder. Instituições extrativistas, o nome já diz tudo, né? Parece algo meio predatório. Que tipo de regras seriam essas, assim, na prática, para a gente visualizar? São regras que, basicamente, bloqueiam a oportunidade para a maioria. Na economia, pensa, por exemplo, na falta de direito de propriedade seguro. Se você não tem garantia nenhuma de que aquilo que você produzir ou investir não vai ser tomado pelo governo ou por alguém poderoso, por que você vai se esforçar para investir a longo prazo? Não tem incentivo, né? Nenhum. A gente viu isso no Egito atual, mas isso é histórico. Na China do Mao Tse-tung, por exemplo. Outro exemplo clássico: trabalho forçado. Pensa na escravidão nas Américas ou no sistema da mita que os espanhóis usaram para explorar a prata lá em Potosí, na Bolívia. Mão de obra coagida. É chocante pensar nisso não só como uma coisa horrível da história, mas como um tipo de instituição econômica, né? Desenhada para extrair riqueza na marra. México, que ficou na mão de um grupo por muito tempo. Ou aquelas empresas enormes ligadas ao governo no Egito, as tais baleias. Elas impedem a concorrência, a inovação de gente de fora. Barreiras Para entrar no mercado. Isso. Barreiras para abrir negócio novo, para gente comum poder competir. Ou então o controle do Estado tão gigante na economia que sufoca qualquer iniciativa privada, como foi no Egito depois de 1954, ou, num caso extremo, a Coreia do Norte hoje. E eu imagino que essas regras econômicas não existem sozinhas, né? Elas precisam de um sistema político que banque isso tudo. Perfeito. Você pegou o ponto central. As instituições econômicas extrativistas geralmente andam de mãos dadas, são sustentadas por instituições políticas extrativistas. Aí a gente está falando de sistemas onde o poder é absoluto, ou quase isso, concentrado na mão de poucos, sem controle real, sem freios e contrapesos. Ditaduras, monarquias absolutas. Exato. Monarquias absolutistas históricas, ditaduras militares, regimes de partido único como na China, Zimbábue. Nesses lugares, não existe um Estado de direito que vale para todo mundo igual. A lei, na prática, protege a elite, não o cidadão comum. E falta pluralismo, ou seja, falta espaço para diferentes grupos da sociedade terem voz, influenciarem as decisões. O poder político é usado justamente para criar e manter as regras econômicas que beneficiam quem já está no topo. É um ciclo. Entendi. Ok, esse é o lado, digamos, sombrio da história. Mas e o lado da luz? Como é que as nações conseguem escapar disso e construir prosperidade segundo o livro? A prosperidade que dura, eles argumentam, vem das instituições inclusivas. E o ponto de partida, geralmente o momento-chave, é uma transformação política. É preciso que o poder comece a ser mais distribuído na sociedade, que diferentes grupos consigam ter voz, consigam influenciar o governo. Isso é o que eles chamam de instituições políticas inclusivas. Certo. Elas são marcadas pelo pluralismo, vários centros de poder disputando e negociando,
por limites fortes ao poder de quem governa, seja um rei, um presidente, não importa, pela existência de um Estado de Direito que protege os cidadãos de verdade e por mecanismos que permitem a participação das pessoas, como eleições justas, pelo menos em algum grau. Ah, então não é só ter eleição de fachada, é ter um sistema onde o poder é limitado e distribuído de verdade, né? Exatamente essa a diferença crucial. E são essas instituições políticas inclusivas que criam um ambiente que dão o suporte para o florescimento das instituições econômicas inclusivas. Essas, por sua vez, são as regras do jogo que criam incentivos para a maioria das pessoas participar da economia. E como elas fazem isso? Elas garantem direitos de propriedade seguros para muita gente, não só para a elite. Oferecem um sistema legal que funciona, que resolve disputa de forma justa. Investem em serviços públicos que ajudam a nivelar o campo educação, saúde, estrada, essas coisas. E, fundamental, permitem que qualquer pessoa com uma boa ideia possa abrir um negócio, escolher o que quer fazer da vida, competir no mercado aberto, inovar sem medo de ser esmagado. Faz todo sentido. Se as pessoas sentem que têm uma chance justa, que o esforço delas vai ser recompensado e que ninguém vai tomar o que é delas na mão grande, elas vão se arriscar mais, investir, estudar. É lógico. É exatamente essa a lógica central. As instituições inclusivas, elas liberam o potencial, os talentos da sociedade inteira, não só de uma panelinha no topo. Elas criam os incentivos certos para poupar, para investir, para inovar, para se educar. E a gente vê exemplos disso em lugares super diferentes, né? Sim. Onde, por exemplo? Bom, o caso clássico é a Inglaterra depois da Revolução Gloriosa, lá em 1688, que limitou o poder do rei e fortaleceu o parlamento. Os Estados Unidos, com a Constituição, freios e contrapesos, Canadá, Austrália, mas também o Japão, depois da restauração Meiji, que acabou com o feudalismo, a Coreia do Sul, que é um contraste absurdo com a Coreia do Norte, e até casos que surpreendem, como Botsuana, na África, que conseguiu construir instituições bem mais inclusivas que seus vizinhos depois da independência. Nossa, exemplos bem variados mesmo. Então, o que isso tudo significa na prática? Por que é tão importante para a gente entender essa diferença entre instituição extrativista e inclusiva? Qual é o pulo do gato aqui? Olha, o que eu acho fascinante é que essa abordagem muda totalmente o foco da conversa sobre desenvolvimento. Em vez da gente ficar preso naquelas explicações que parecem destino, é o clima tropical que não ajuda, é a cultura daquele povo que não gosta de trabalhar. Que são coisas difíceis ou impossíveis de mudar, né? Exato. A análise vira para algo que é, no fim das contas, construído pelas pessoas, as regras do jogo, as instituições políticas e econômicas, e são essas regras que moldam os incentivos que todo mundo enfrenta, do pequeno agricultor ao grande empresário. Ou seja, a pobreza não é um destino inevitável, não está escrito nas estrelas ou nos genes de um povo. Em grande medida, não. A tese forte do livro é que a pobreza persistente que a gente vê em tanto lugar é muitas vezes uma consequência direta de como o poder está distribuído e de como as instituições foram desenhadas às vezes de propósito, para manter essa distribuição desigual e beneficiar só alguns. Entendi. Isso ajuda a explicar por que a gente vê padrões de pobreza e conflito se repetindo em certas regiões. Tem a ver com o que os autores chamam de círculos viciosos. Instituições extrativistas tendem a gerar mais instabilidade, mais briga pela riqueza que está sendo extraída, mais concentração de poder. Elas se retroalimentam. Em contraste, as instituições inclusivas podem gerar círculos virtuosos, onde a prosperidade e a participação política vão se reforçando uma outra. Mas essa dinâmica dos círculos viciosos e virtuosos é um assunto denso, que a gente vai explorar com mais calma nos próximos encontros. Uau, quanta coisa para a gente pensar já nesse primeiro papo. Se essa introdução às ideias, assim, provocadoras de por que as nações fracassam já acendeu uma luzinha aí na sua cabeça, se te fez questionar algumas coisas, fica aqui o nosso convite. Deixa o seu like aqui nesta análise, se inscreve no canal Destilando Livros se ainda não está inscrito
E, muito importante, ativa aquele sininho de notificações, assim você garante que não vai perder nenhum dos próximos episódios dessa nossa série, onde a gente vai continuar desempacotando esses conceitos com exemplos históricos que são, olha, de cair o queixo. Tem muita história boa vindo por aí. Apresentando esse quebra-cabeça enorme da desigualdade no mundo e a resposta central do livro, o papel decisivo das instituições políticas e econômicas. Vimos a diferença-chave entre as extrativistas, que concentram poder e riqueza e geram pobreza, lembra de Egito, e as inclusivas, que distribuem poder, criam oportunidades e são o motor da prosperidade que dura. E para ficar ecoando aí na cabeça até o nosso próximo encontro, uma reflexão final. O livro argumenta muito forte que as instituições não são produto do acaso. Elas não caem do céu, não brotam do chão. Elas são, em grande parte, resultado de escolhas. Escolhas feitas pelas sociedades, ou melhor, por quem tem o poder dentro delas, em momentos-chave de conflito, em encruzilhadas da história. Escolhas. E isso leva a gente para uma pergunta que incomoda um pouco para a gente pensar. Até que ponto a pobreza, que ainda castiga tanta gente no mundo, é uma fatalidade, uma consequência inevitável de fatores externos, tipo geografia ou cultura, e até que ponto ela é, na verdade, uma construção política, um produto dessas escolhas institucionais feitas ao longo do tempo. Fica aí para a gente refletir. Pergunta poderosa essa. E no nosso próximo encontro aqui no Destilando Livros, a gente vai olhar para um caso que os autores usam de um jeito brilhante para tornar essa ideia ainda mais concreta. O mistério de Nogales. 2 cidades, lembra? Uma americana, outra mexicana, vizinhas de cerca, coladinhas, mas vivendo em mundos econômicos e sociais completamente diferentes. Um laboratório natural, praticamente. Exato. Vamos investigar como as instituições começaram a ir para caminhos diferentes ali mesmo, desde o comecinho da colonização. Vamos comparar a abordagem espanhola na América Latina, focada na extração rápida de riqueza, no controle da mão de obra indígena, com a experiência dos primeiros colonos ingleses na América do Norte. Eles, por circunstâncias bem diferentes, acabaram tendo que criar outros tipos de incentivos, tipo distribuir terra, criar assembleias. Incentivos completamente diferentes desde o início. Como essas condições e escolhas lá no começo colocaram cada lado da fronteira em trilhas tão distintas. Fica o convite para não perder essa próxima análise. Até lá! Até a próxima.